A palavra ao vereador Gilson Cassol. Boa noite, mesa diretora, servidores, colegas vereadores, colega vereadora, plateia aqui e aos de casa que nos acompanham, somente para acrescentar, parabenizar os colegas que se dispuseram a formar e se dedicar a esse trabalho. Eu acredito e quero acreditar que, de fato, seria um projeto de grandeza para ser colocado, inclusive, agora no centenário de Nova Prata, no ano seguinte. Então, aqui, sim, é um projeto, é um programa onde, sinceramente, apoia, valoriza quem trabalha com o basalto. Inclusive, naquela questão que é visível, que é uma evidência, que se qualquer um passar e observar quem está trabalhando nessas pedreiras, se vê que temos aí um prazo determinado para não ter mais ninguém que faça esse trabalho. Então, acho sim, vou aqui acreditar que o Executivo e toda a sua comissão e a equipe responsável, a secretaria responsável, se dedique e, inclusive, faça esse investimento. Isso não é despesa, isso é um investimento perante a sociedade de Nova Prata, com uma valorização indispensável que precisamos, né, nessa área, nessa parte da extração de basalto, que é considerado uma extração artesanal. Inclusive na bagagem que tem o Executivo, quando viajou para a Itália, com extratores, com o presidente do sindicato, e teve o conhecimento de como lá para funcionar. Com essa bagagem que tem do conhecimento, inclusive do presidente, né, o Aldo Rui, que foi junto com a comitiva, lá tendo conhecimento de tecnologia que facilita, né, a extração, preserva a saúde de quem trabalha com a extração do basalto, dessa forma artesanal. Então, acho que temos tudo, colega Cláudio Dilda. Temos aqui um projeto onde foi elaborado a esse tempo todo trabalhado dos colegas. Temos o conhecimento de como funciona lá, como tem as possibilidades de fazer pelo melhor, incentivando, talvez, essa nova geração de extratores de basalto, onde Nova Prata e queremos que continue sendo a capital do basalto. Então, com isso, temos que fazer essa valorização e colocar esse projeto em pauta, digamos, na primeira ou segunda, no máximo, naquela pilha de projetos que vai até ali, para que não se torne esquecimento, como agora colocado pelo colega. Obrigado. Em votação. Aprovado. Tem que votar, barato. Expediente do Poder Legislativo Novos. Pedido de informação número 34, 2023, dos vereadores Cláudio Dilda e Claudimiro Koprovski. Solicito informações sobre loteamentos. Leitura do expediente. Cláudio Dilda e Claudimiro Koprovski, vereadores com assento nessa Câmara Municipal de Vereadores, nos termos do inciso 4º do artigo 40 da Lei Orgânica do Município de Nova Prata, formulamos o seguinte pedido de informação em relação aos critérios e procedimentos das autoridades encarregadas dos recebimentos dos loteamentos. Quais as etapas, critérios e procedimentos para o recebimento dos loteamentos e para serem considerados aptos aos prosseguimentos de implantação em termos de pistas de rolamento e arborização urbana? Com a palavra, o vereador Claudimiro Koprovski. Presidente, boa noite, colegas vereadores, quem nos assiste, presencial e online, colegas, servidores. Esse pedido que eu e o Cláudio formulamos é em decorrência das situações que as nossas ruas se encontram em Nova Prata. Sabemos da importância dos empreendedores
na realização das obras e dos loteamentos da nossa cidade, a importância que eles têm para o desenvolvimento do nosso município. Pois pensa-se, e o que se espera, é que quando é feita uma obra, ela seja bem feita. Tá? E é isso que nós queremos, não só dos loteadores, mas também do nosso poder executivo. Tá? Como já foi mencionado aqui inúmeras vezes, já estou mexendo nesse assunto novamente, se presencia que quando é feito alguma reforma para melhorar, isso não acontece, ele vai ao lado oposto. Tá? E nós, com esse pedido de informações, após a resposta do Executivo, iremos buscar algumas soluções, ou apontar algumas soluções para que o município, após receber esse loteamento, tenha uma garantia de algum período com que faça que o empreendedor tenha a responsabilidade. Não simplesmente entregar a obra e o município depois se vira e os custos ficam para o executivo, enfim, para a população, para nós. Então, esse pedido de informações, tanto na questão de rolamento das pistas, do calçamento, também na questão da arborização urbana, vai nesse sentido. Então, aguardamos o retorno do executivo para depois a gente dar prosseguimento a algumas ações. Muito obrigado. Em votação, o pedido de informações. Aprovado. Pedido de informação número 35, 2023, do vereador Cláudio Dilda, solicita informações sobre as praças públicas. Leitura do pedido. Cláudio Dilda, vereador com assento nessa Câmara Municipal de Vereadores e nos termos do inciso 4º do artigo 40 da Lei Orgânica do Município de Nova Prata, formulo o seguinte pedido de informação em relação às áreas públicas definidas como praças e legalmente criadas, localizadas em áreas urbanas, suburbanas e periurbanas, nos termos que seguem. Primeiro, praças legalmente criadas, denominação e localização, bairro e quadrilátero de arruamento. Segundo, praças legalmente criadas e sem denominação e sua localização, bairros e quadriláteros de arruamento. Terceiro, número das leis de criação com as respectivas ementa. Quarto, plano de urbanização e adequação dessas áreas, tendo em vista a utilização pública a que se destinam. Algum vereador inscrito? Vereador Cláudio Dilda. Colegas vereadores e prezados concidadãos, ao lançarmos um olhar sobre o mapa do município de Nova Prata, em especial a área urbana, suburbana, periurbana e de expansão, nós verificamos a existência de um significativo número de áreas que não aparecem, não diz o que é e a que se destina. Considerando que o município procedeu a uma atualização anos atrás, e eu acredito que agora também, atualização do cadastro dos bens imóveis de Nova Prata, a solicitação que faço, ela se dá no sentido de que, ao invés de se deixarem espaços públicos que podem ter alguma utilidade, e aqui, senhor presidente, me reporto a proposições feitas no passado, que nós já fizemos, incluindo Vossa Excelência, para que efetivamente, então, se conheça o que é esse patrimônio, onde está, como se chama, se é que tem designação, talvez alguns não tenham, e, evidentemente, a que se destinam.
Em votação, o pedido de informações. Aprovado. Pedido de informação, vereadora Roseli. Pedido de informação número 37, 2023, do vereador Jandir Rassi, dispõe sobre horas trabalhadas e pagas para caminhões terceirizados. Leitura do pedido. Eu, vereador Jandir Haas, do PSD, com assento nessa Casa Legislativa e no uso das atribuições que me confere o regimento interno, solicito a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, se envie ofício ao senhor prefeito municipal. Solicito que o Poder Executivo, através do seu departamento competente, envie para esta Casa as informações a seguir. Quantas horas foram trabalhadas e pagas para os caminhões terceirizados das placas EFO 1D49 e IRS 6G02 no período de 01 de fevereiro de 2023 a 30 de 8 de 2023, juntando cópia de disco do tacógrafo mais o controle de orímetro. Justificativa. Essas informações servirão para análise, possibilitando assim auxiliar o Executivo nas tomadas de decisões e fiscalizando o dinheiro público, certo de que o prefeito municipal e o coordenador da área competente receberão esse pedido em caráter de urgência. Com a palavra, o vereador Jandir. Boa noite, presidente, mesa diretora, servidoras da casa, meus colegas vereadores, colega Roseli, a plateia que está aí hoje e aqueles que nos escutam assistem pelo Facebook. Não, acho que depois da obra já pronta, né, esses últimos meses aí, de fevereiro para cá, a gente resolveu de tirar as informações, né, como a gente está aí para fiscalizar, né, e cobrar também, né, então a gente quer saber, na finalização aí, né, de fevereiro até agosto, né, quantas horas esses dois caminhões fizeram, né, quanto foi pago, né, porque se for caminhões terceirizados, né, então eu peço o apoio aí dos meus colegas vereadores aí para nós aprovar esse pedido de informação aí, tá? Obrigado. Pedido de informações em votação. Aprovado. Pedido de indicação número 56, 2023, do vereador Marcelo Barato, dispõe sobre instalação de parada de ônibus em frente ao Senai. Leitura da proposição. Marcelo Barato, vereador membro da bancada do MDB, com assento nessa Casa Legislativa, no uso de suas atribuições, apresenta aos demais colegas o pedido de indicação a seguir e, se for aprovado, seja encaminhado ao setor competente da Prefeitura Municipal. Seja providenciado a instalação de uma parada de ônibus em frente ao Centro de Formação Profissional, SENAI, localizado às margens da RS 324, quilômetro 02, em Nova Prata. Com a palavra, o vereador Marcelo Barato. Boa noite, mesa diretora, presidente, prezados colegas, quem nos acompanha de forma presencial, obrigado aí pela consideração, e quem nos acompanha de casa. Margens da BR-470, né? Eu queria solicitar, né, a colocação dessa parada de ônibus, por quê? Porque é óbvio que todos acompanham que quando chove, quando nós temos o tempo feio, os adolescentes, aí, os alunos, né, precisam correr, os que não tem ninguém que vem de buscar, para conseguir pegar o ônibus. Então, acho que um pouquinho de consideração, a gente sabe muito bem que o município, o Senai é parceiro do município em várias situações, né, na questão de profissionalização desses adolescentes. Então, acho que nada mais justo do que fazer uma troca, presidente. E não é nada difícil. E aqui a parada que se pede não é uma parada como essas que foram feitas, né? Uma parada com um acabamento aí em vidro ou acrílico, não precisa disso. É uma parada simples, com cobertura e com um banco para que possam sentar. É simples.
Não tem necessidade de algo, né, muito que chame atenção, não precisa. É algo simples e que, obviamente, comporte nessa parada um número X também de alunos, né? Porque se a gente observar nossas paradas aí das escolas, é uma piada. Porque você põe 5 crianças embaixo da parada, está cheia a parada de ônibus. Então, eu acho que está mais do que na hora de a gente verificar isso, fazer uma avaliação, pegar exemplos de outros municípios, né? Não precisa ir muito longe, porque nós vamos ter exemplos bem próximos aí de paradas que são práticas e que têm um custo baixíssimo da colocação. Eu acho que essa é a questão. Claro que a gente sabe que existe aí uma situação de licitação, dependendo do valor, enfim, mas com certeza nós teríamos empresas na nossa cidade aí, metalúrgicas, que fariam sem problema algum. E com certeza num custo dentro das proporções aí possibilitadas para o município. Então fica aí o pedido de apoio dos colegas aí para que essa parada aconteça. É o meu segundo pedido de indicação, né, praticamente em 3 anos que estamos aqui, e espero que, pelo menos, de repente, nesse eu tenha êxito, né, presidente? Porque nos demais, né, no anterior, infelizmente, eu não tive nenhum privilégio ainda de ser atendido aí. Então, aguardamos aí a possibilidade da instalação. Muito obrigado a todos. Eu peço que seja corrigido ali antes e seja coletado novamente a assinatura do vereador Marcelo Barato, para antes de encaminhar o executivo, corrija onde é 324, é 470. Então, já se puder corrigir agora e coletar a assinatura. Com a palavra, o vereador Gilmar Lovison. Muito boa noite, colegas vereadores, vereadora Roseli, nossas colaboradoras da casa, plateia presencial e que nos acompanha por rede social. Colega Barato, vou juntar-me a ti e te fazer um convite na sequência. 2022, junho, um pedido de indicação dessa mesma situação, somado a uma faixa de segurança. 6 de junho. 15 de junho de 2022, retorno do Executivo, afirmando que ia, na maior brevidade possível, fazer a instalação. Então, não deu 30 dias atrás, eu acho, a gente aprovou uma compra de parada de ônibus, que eu fiz um pedido de informação e até agora também não tivemos retorno, né? Da quantidade de compra, quanto custaria, para nós também sabermos aonde iriam. Então, nesse fato, eu pedi para o gabinete uma reunião com algum integrante do Senai, aí da diretoria. Isso eu estou guardando ser marcada e convido você também, colega, vamos juntar as forças e sim, essa vez eu acho que a gente coloca a faixa de segurança e a parada de ônibus também. Tanto que faixa de segurança, né, foi uma proposta, virou lei em todas as escolas, mesmo sendo a particular. A pessoa pede um alvará de escola, nem que é uma crechezinha, sai a faixa de segurança. E a gente vai lá, então, trabalha todo esse assunto e te convido, logo que eu souber, colega, passo o convite a ti aí. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Clécio Zamin. Boa noite, presidente, servidores da casa, colegas vereadores, vereadora, plateia que nos assiste, presencial aí. Bom pedido dessa parada de ônibus aí, e não é só nesse local, né? Tem bastante locais aí que estão necessitando de parada de ônibus. Vou dar um exemplo, no Basalto, por exemplo, as pessoas estão esperando o ônibus naquele corredor que fizeram de entrada do colégio. E sabendo que ele tinha 2 paradas de ônibus, foram retiradas há quase 1 ano e não foram recolocadas. Mas nós temos
aprovado aí 380 mil, se eu não me engano, né, para compra de novas paradas de ônibus. Então, esperamos que seja agilizado isso, porque já faz algum tempo, né? E há necessidade de, de muitas paradas de ônibus em locais. E a gente sabe que é muito difícil as pessoas estarem ali esperando o ônibus no relento, né? Chuva, sol. Então, a parada de ônibus é muito importante. Mas queria também ressaltar aqui, falar das paradas de ônibus que nós temos no centro da nossa cidade. São paradas boas, num desenho bonito, todas de vidro, que nem o Barato colocou. Mas vamos destacar aqui, tá um mural de propagandas, né? Cheia, os vidros cheias de limo, todas sujas. Eu acredito que nesta gestão não foram nenhuma vez feito uma limpeza nessas paradas de ônibus. Sabendo que, lembro muito bem que falando na gestão anterior, quando foi colocadas, a cada mês era passado e feito a limpeza nessas paradas. Então, a gente tem que colocar isso, porque não é só colocar lá as coisas, em todas as coisas que são feitas, e simplesmente abandonar. Ali, se nós passarmos, tem a parada de ônibus lá embaixo, em frente do estoque 3, por exemplo, entre o mato e o limo que tem na parada de ônibus e as propagandas, assim, parece um mural de propagandas, né? Então, pedimos para a secretaria responsável que faça a limpeza dessas paradas. Não são muitas no centro aí, os vidros aí também não é rápido para fazer essa limpeza. Se pegarem um dia, eu lembro que pegavam uma caminhonetinha com um tambor em cima, tinha um motorzinho, um tambor, iam lá com um rodo e lavavam, né? Porque as pessoas que vão ali aguardar o ônibus, como é que vão se sentir sentar numa parada daquela situação? Nem tem, às vezes elas ficam até fora da parada porque não tem nem como sentar. Então, peço aí para a secretaria responsável para que faça a limpeza dessas paradas de ônibus aí. E, mais uma vez, que agilize essa compra aí dessas novas paradas, porque tem bastante locais aí necessitados. Obrigado. Vereador Jandir Gás. Eu reitero a minha saudação a todos, mais uma vez. Voltando ao pedido do Barato aí, muito importante, mas eu também me lembrei que o meu colega Gilmar também já tinha feito, né, passado, né? E eu aqui também, quantas vezes fiz já de parada, né? E até agora nada. A gente destinou emendas, né, também, eu e a colega Rose, para fazer 5 paradas de ônibus também esse ano, e até agora nada, tá? Foi aprovado mais um valor aí de 380 mil também, né? Nada. Emendas impositivas para quebra-mola também reformar. Até agora nada, não sei. Estão esperando para o ano que vem para fazer, ou não tem gente, o que está acontecendo, né? Mas eu digo assim, ó, só quem sai por dentro de Nova Prata, o interior de Nova Prata, que sai e converse com as pessoas para ver a situação que está na nossa cidade, nosso município. Só estão pedindo socorro, praticamente em tudo. Eu acho que o nosso prefeito deveria dar uma volta na cidade, dentro da cidade e nos interior também, para ver a situação que está. Tá? A cobrança que é feita todo dia, toda hora. Tá? Eu dou, por exemplo, o fim de semana tinha um jantar dançante na Santo Isidoro. Os caras, né, da diretoria, os festeiros, falaram com o chefe de obra, mandaram as fotos, ele disse, eu vou mandar lá ajeitar a entrada ali do Clube de 100 para ir para lá. Até hoje não foi lá. Recebeu o vídeo tudo para botar pelo menos um pó, uma brita ali pela situação que está aquilo ali. E nada. Eu não sei o que está acontecendo, né? Mas espero, né, que principalmente as paradas de ônibus, os quebra-mola, que logo que façam, né, que o dinheiro está disponível já para isso. Obrigado. Pedido de indicação em votação. Aprovado. Pedido de diária da vereadora Roseli
Wanda Pires Albuquerque. Data da viagem, 24 a 27 de outubro de 2023, destino Porto Alegre. Motivo da viagem, participar de seminário estadual de vereadores promovido pela UVERGS. Número de diárias requeridas, 3 diárias e meia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Temos aqui respostas de pedidos de informações que vão ficar à disposição na secretaria. Para uso da tribuna, sim, temos mais 15 minutos ainda. Então, não, a sessão é 7h30, a primeira. Se alguém quiser, está à disposição. Então, eu farei uso da tribuna. Vai? Então, pode fazer uso da tribuna, vereador Dilson Cassol. Renovadas as saudações, já que sobrou essa questão de tempo aí, talvez eu acredito que não chegue, mas muito importante a situação que aconteceu hoje, onde eu estava prestando atenção, e ainda bem que vários motoristas acredito que prestem atenção também, pois uma adolescente passou, como já outras várias vezes também percebi, passou literalmente, cruzou, saindo da calçada, cruzou a rua, subiu o canteiro, cruzou para o outro lado e não sequer, sem sequer, olhou uma vez para o telefone, para a rua, se vinha ou não. Passou o tempo todo olhando somente para o telefone. Então, eu acredito que tenhamos, sim, muita sorte. Vários têm muita sorte. Porque se o motorista está apressado, um pouco distraído com alguma coisa, pode causar uma fatalidade sem a intenção. Então, alguns pais talvez seria fundamental que chamasse a atenção de seus filhos. Eu não canso de fazer isso com o meu. E sempre afirmo e reafirmo para ele que um dia ele atravessar a rua e for atropelado e quebrar a perna, falo eu aqui, e bato aqui na madeira, eu sempre digo e afirmo, não passo a mão, não coloco meu filho dentro de uma bolha de vidro, não protejo de tal forma. E digo a realidade, se um dia ele atravessar a rua sem olhar, sem prestar atenção e for atropelado, se for uma perna quebrada, vai ser a dele, vai doer nele, não em mim. Então hoje, novamente, tive essa situação, me deparei com essa situação, onde essa adolescente cruzou a rua olhando o tempo todo para o telefone. Uma autoconfiança onde que talvez estar numa faixa de segurança esteja blindado. Mas poderá, espero eu não, peço a Deus que não, mas se o motorista estiver desatento, naquele momento totalmente distraído por uma pressão psicológica, por um atraso ao trabalho, um segundo que ele olha ao lado, ele atropela uma criança ou um adulto também que faça isso, de atravessar a faixa de segurança sem confiar, sem conferir se o motorista está atento. Então, já chegou até mim isso, então quis aproveitar esse tempo para falar, e sempre é preferível, né, nós evitarmos do que remediarmos. Então, aos pais que estão ouvindo, passem isso, comente com seu filho, que antes mesmo de colocar o pé, sei que aqui em Nova Prata, sim, todos têm essa consideração, têm essa atenção, mas não vamos esperar um descuido. Às vezes, sem a intenção, pode acontecer uma tragédia. Então, reafirmar, conversar com seu filho e pedir para que ele, pelo menos ao momento de cruzar a rua, deixe o telefone de lado e preserve a sua própria vida. Obrigado. Tribuna, vereador Cláudio Dilda. Um minuto.
colegas vereadores, caros concidadãos, senhor prefeito, inicia hoje a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. É um desafio para que se utilize mais tempo para leitura de livros e similares e menos para as bobagens da internet. Possivelmente, vereador Dilson Cassol, o que a cidadã a que te referiste estaria a ver seria uma dessas, sei lá, 80%, 90% de lixo que permeia a internet. Como disse o poeta Mário Quintana, o livro traz a vantagem de a gente poder estar só e, ao mesmo tempo, acompanhado. E eu agregaria, estar parado e, ao mesmo tempo, viajando para outros lugares, outros mundos, descortinando cenas, seres e cenários e ampliando os saberes. Que se façam campanhas pró-leitura antes que o livro se torne algo obsoleto. Farei uso da tribuna. Colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que nos acompanham, saudar todos que estão na plateia também. Primeiramente, eu quero vir nessa tribuna para fazer um agradecimento ao atual secretário estadual de Agricultura, então deputado federal Giovanni Feltz, que atendeu um pedido nosso e nos destinou uma emenda que contribuiu para a aquisição do caminhão caçamba, que teve a contrapartida do município, que está ali aguardando os últimos aspectos burocráticos para ser colocado à disposição da Secretaria Municipal de Agricultura e atender a população aí, em especial a nossa população do interior do município. Então, tenho certeza que esse caminhão ele será muito útil para atender as demandas do interior. E nós, o vereador Marcelo, o vereador Agenor, que apoiamos o deputado na sua última caminhada, nos resta aqui agradecer por termos sido atendidos e por estar sendo colocado à disposição do nosso pessoal do meio rural. Também dizer que, na quinta-feira passada, juntamente com o secretário André, da Agricultura, estivemos na Secretaria Estadual pleiteando a cessão de uma máquina para Nova Prata também poder utilizar em favor dos nossos agricultores, em favor da nossa comunidade do meio rural. E recebemos lá a autorização e estamos agora na fase de preenchimento de documentos e Nova Prata receberá uma escavadeira hidráulica que ela é praticamente nova. Até porque eu falei lá que se fosse uma máquina, Genor, que tivesse que fazer investimento e que tivesse despesas para o município, a gente não queria. Então está vindo, em breve para Nova Prata, uma escavadeira hidráulica moderna. Nós tivemos acesso ao equipamento e que é a melhor que o Estado disponibiliza
dentro da Secretaria Estadual de Agricultura. Então, nós estamos aí oferecendo para o município de Nova Prata esse caminhão caçamba e uma escavadeira hidráulica, que são 2 equipamentos, um 0 quilômetro e o outro com pouquíssimo uso, que é o melhor que tem à disposição do Estado. Então, é uma notícia muito boa para ajudar aí o nosso pessoal do interior. Também quero dizer que tivemos hoje aí uma comunicação por parte do prefeito municipal, que também aquela demanda, junto à Corsan, na questão da rede d'água para Santa Terezinha, está praticamente autorizada e que, sem dúvida nenhuma, então, a gente acredita agora, de uma maneira mais segura, que se possa fazer esta rede d'água. E eu digo aqui também, e já havia dito, que se o Poder Legislativo precisar, prefeito, participar com aquilo que está ao nosso alcance, para levar a água, inclusive, para outras comunidades, eu tenho certeza que, não só a partir da mesa diretora, mas do conjunto do Legislativo, nós estamos nos colocando aí à disposição da comunidade de Nova Prata. Dizer também que nós ouvimos aqui muitas vezes, muitas manifestações sobre a questão problemática dos asfaltos do interior. E eu sempre tenho dito aqui que quando se for fazer uma obra para melhorar as questões de trafegabilidade no interior, não se pode jogar dinheiro fora. Tem que fazer uma obra de qualidade e uma obra bem feita. E eu, por mais de uma vez, anunciei aqui, quando nós aprovamos o projeto, o encaminhamento para a recuperação de 8 trechos no interior do município de Nova Prata, trechos que precisam ser recuperados. E passei ontem no primeiro desses trechos, no travessão Bussoloto. E pelo que eu percebi lá, foi feita praticamente já na totalidade a recuperação, não é tapa-buraco, é o refazimento, vamos dizer assim, de toda a camada asfáltica. E pelo que eu gostaria, ela apenas teria que ser um pouquinho mais larga no que diz respeito ao acostamento. Pelo menos 30 centímetros a mais de cada lado, ficaria bem melhor. Quem sabe, se observe isso nos próximos 7 trechos que ainda estão para ser recuperados. Mas passei por lá e entendo que com uma pintura que seja feita naquele local, me parece que esse primeiro trecho, ele estará atendendo aquilo que nós pedimos aqui. Porém, alargar um pouco mais, Agenor, a questão do acostamento, me parece que ficaria melhor. Até mais bonito ficaria. Então, espero que os outros trechos que serão recuperados possam ser feitos, vereador Claudio Miro, com qualidade e que não se coloque nem um centavo fora para que aquilo que for feito seja bem feito e que as pessoas possam transitar e possam também gostar daquilo que foi feito. Então, temos muita expectativa, vereador Gilson, na recuperação desses trechos do interior, que são muitos.
E, por fim, dizer que nós tivemos aí alguns eventos culturais nesses últimos tempos aí, né? Me refiro aqui ao Festival Internacional do Folclore, que para nossa honra, para nosso orgulho, chegou ao topo do grau máximo do brilhantismo ao ser condecorado com o festival alcançando o maior de todos os prêmios. E que a gente espera, assim, que no próximo ano o Festival do Folclore, através do Bailado Gaúcho e da organização do município, possa ser ainda mais bonito e ainda maior, e se consolidar, não porque já está consolidado, mas se destacar ainda mais como uma marca de Nova Prata. Assim também como nós tivemos a Semana Farroupilha, tivemos a Expo Prata, que foi pensada e que foi uma feira grande e que pode ser melhorada em alguns aspectos também. Então, nós queremos aqui dizer, sim, que é importante recuperar os asfaltos, que é importante melhorar a pavimentação nas ruas urbanas do município, que é importante a gente estar sempre atento às questões da saúde, e eu estive essa semana visitando as obras do novo pronto atendimento, as quais estão em andamento e que são muito importantes para melhorar o atendimento no hospital, seja na questão de mais médicos, de mais equipamentos, mas principalmente de relacionamento entre corpo clínico, entre o profissional da área da saúde e o paciente. E também dizer que ontem teve uma bela homenagem no CTG Querência do Prata, em que foram homenageados lá Eliva Salo Prates, Almor Antonioli, e eu estendo aqui os cumprimentos à Claudinha, que ficou emocionada ontem, né? E também ao Reinaldo Cherubini. São pessoas que fizeram a história de Nova Prata, que participaram da cultura, né, tradicionalista e que merecem sempre o nosso reconhecimento. Eu dou aqui por encerrada a sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Nós já tivemos aqui o uso da tribuna por parte do presidente do Museu Rural. Tivemos aqui a sessão ordinária, teremos agora a seguir 2 sessões especiais. Uma referente ao Bailado Gaúcho e outra referente ao Grupo Cala. Então, em alguns minutos, nós iniciaremos essas sessões. Agradeço a todos e declaro encerrada a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Até daqui a pouco.